Você que assistiu o programa pela primeira vez na semana passada e está com a gente todos os dias agora, fico muito feliz de saber disso, viu? Seja muito bem-vindo todos os dias e bênçãos do Pai Eterno para você, para sua família. E cada dia que passa, mais coisas gostosas, bonitas, interessantes vêm ao nosso programa. O Diogo Fortunato Melo tem uma coleção com mais de 100 bonsais na sua casa. E hoje ele trouxe uma parte delas para mostrar pra gente essa técnica milenar e essa coisa maravilhosa. Tudo bem, querido? Bom dia. Bom dia. Como é que tá você? Muito bem, é um prazer enorme estar aqui, como você começou de forma grandiosa. Que Deus abençoe todos que estão em casa, porque se tem uma coisa que é natureza e bonsai também é Deus, porque Deus é natureza. É, com certeza. Como que você começou essa sua coleção de bonsai? De onde que veio essa ideia? Engraçado, eu sempre fui muito hiperativo, sempre tive essa hiperatividade desde pequeno, de gostar de artesanato, de pintar. Então, quando eu tinha 15 anos de idade, minha mãe é artista também, pintava, ela estava desenhando árvores e eu fui desenhar árvores com ela. E aí, quando eu vi uma árvore de um flamboyant, que remete à minha infância, uma árvore de um bonsai de flamboyant, eu falei, eu vou fazer isso. E assim que eu comecei com 15 anos, hoje eu estou com 31 anos de idade, então foi mais de um pouquinho da metade da minha vida só cultivando e aprendendo a trabalhar, como a gente viu aqui com os colegas, os ritmos do samba. Todos nós temos um ritmo interior, que quando a gente dança, a gente é mais rápido, mais devagar. Então, a natureza me trouxe essa paz, essa tranquilidade. Eu não tenho mais aquela ansiedade, aquela gana, porque se eu fosse falar antigamente, eu já ia falar muito rápido aqui, acelerado, ninguém me compreendia. Hoje eu consigo até dar aula para os meus alunos na faculdade de forma mais tranquila e mais serena. Então hoje você não precisa mais de ansiolíticos? Nunca tomei. O meu remédio sempre foi a natureza. Eu tenho uma família que ela vem mais da homeopatia, então a gente é meio contra e recorrer como primeira medida aos remédios, que eles são só um paliativo, eles não tratam a nossa causa dentro do nosso coração. Então, utilizar meios, formas, atividades físicas para canalizar essa energia a mais e dar serenidade e paz pra gente. O remédio está na natureza, tá né? Na natureza. Ouvir uma água, um riacho, colocar o pé na água. Exatamente. Nossa, tudo isso fortalece e nos acalma. Seria o nosso estúdio está cheio aqui de bonsais. e como é que se começa? Eu posso pegar qualquer planta, qualquer árvore, uma mudinha e transformar? Exatamente. Esse é o grande segredo que muita gente às vezes não compreende. Muita gente pensa que o bonsai é uma espécie modificada geneticamente, ou é uma coisa que veio do Japão, e não, você pode fazer bonsai com qualquer espécie. Existem diferentes técnicas que você vai acelerar o processo. Por exemplo, essa aqui, ela demorou 20 anos para ficar desse jeito. Foi um mestre que começou antes de mim, ele me passou a coleção dele, que os filhos dele não gostavam muito. Tem outras, a maioria lá de casa eu comecei do zero, nunca gostei. Que grande herança, hein? Nossa, é um legado. Espero o dia poder passar isso para os meus filhos, se eles gostarem também, né? Sim. E são várias técnicas. Como você falou, você mencionou a técnica da estaquia, da muda, que você começa uma planta do zero. Essa planta depois, para você acelerar esse processo, você vai colocar ela no chão, que muita gente não sabe disso, para ela engrossar rápido, como uma árvore, deixar, como esses galhos que estão aqui compridos, um galho crescendo como uma vara comprida, que é o galho de sacrifício. E você vai formando a plantinha embaixo, vai formando ela, e um galho vai ficar lá crescendo, como se fosse uma vara para engrossar lá embaixo. É uma das técnicas que muita gente que dá aula às vezes não ensina, porque muita gente gosta de reter o conhecimento para si. E eu tenho sempre essa filosofia de que eu sei, eu passo para as pessoas adiante. E essa daqui, ó, eu tô achando ela aqui tão maravilhosa, me lembra o Pequeno Príncipe. Não lembra? Lembra. Aquela, como é que chamava? Baobá, não era? Sim. Como é que chama essa daqui? Essa aí, ela não é do Brasil, você vai lembrar da árvore que tem na bandeira do Canadá. Sim, é mesmo. Exatamente, essa aí é o Acer desrojo do espanhol, que é vermelho. Acer desrojo, Acer vermelho. Existem várias espécies de Acer. Essa, pelos bonsaístas, é um que eles mais gostam, porque só nessa época do ano, da primavera, aqui em Goiás, em Goiânia, porque depende do estado, ela precisa de frio, aqui nessa época ela fica com essa cor vermelha. Ela nasce vermelha e vai ficando verde conforme a estação vai passando. Você conhece uma planta que se chama bola do mundo? Ela dá uma flor que vira uma bola mesmo, e ela só
floresce uma vez por ano. E eu queria saber se poderia fazê-la, o bonsai dela. Essa eu não conheço, mas eu sempre ensino para os meus alunos na internet, também tem os alunos de bonsai, eu sempre ensino que se você não sabe se uma coisa dá certo, você vai lá e tenta. E tenta. Porque às vezes você vai ser a pessoa que vai aprender como fazer e vai ensinar isso para outras pessoas. Por exemplo, no Brasil, vou até citar um grande mestre do bonsai, que é o mestre Ladoso. Eu e ele fomos uma das primeiras pessoas que conseguiu fazer, tem outras pessoas também, me veio na cabeça, claro, conseguiu fazer o bonsai de flamboyant. Porque como é uma árvore com a folha grande, né, então você vai ter de obedecer a proporção, igual na matemática, né? Regra de 3, uma planta com a folha grande vai ter de ser mais alta. Outra pessoa que eu não me recordo o nome, mas tem um bonsaísta lá no sul do Brasil que conseguiu fazer bonsai de araucária. Olha só! Araucária. E então, é uma árvore enorme, né? Normalmente, quando a gente tenta essas espécies diferentes, muitas pessoas falam, é impossível. Quando eu comecei o flamboyant, desiste disso. Muita gente fica jogando a gente para baixo. Demorou uns 10 anos. Ou eu não consegui trazer aqui, porque ele é muito grande. E a coluna não aguenta. Mas é uma coisa muito bacana esse contato assim, com a natureza. E as árvores frutíferas, elas produzem frutos? Produzem. Eu trouxe até uma pitanga ali, ela estava com a pitanguinha, mas na bacana da viagem caiu. E uma das minhas plantas que é mais valiosa no coração é essa pitangueira aqui. Que ela foi o meu avô que plantou lá em 1957, mais ou menos. Meu Deus! Ele plantou na chácara, a gente até precisou fazer uma construção lá. E eu falei, não, ia demolir essa planta, né, ia tirar ela para fazer a construção. E aí eu falei, não, mãe, não faça isso. Eu vou transformar em um bonsai. E aí demorou alguns anos, mas saiu essa aqui. Ela sofreu um apodrecimento, né, uma parte dela. No bonsai, um ensinamento muito legal são os estilos de bonsai. Cada planta vai representar uma árvore que está numa situação diferente na natureza. Por exemplo, imagina uma árvore que cresceu no alto de uma montanha. Ela só podia crescer para um lado. Sim. Então ela vai crescer mais torta, mais caída. Lá no alto da montanha, lá tem muito vento, né? Imagina as intempéries passando por ela. Então ela vai crescer como se tivesse sido arrastada pelo vento. Cada planta, uma planta que cresceu em cima de uma rocha, ele sobrevivendo, a gente fazendo uma comparação com a palavra de Deus, por exemplo, depende de onde a semente planta para ela dar frutos, né? Mas às vezes uma semente forte, mesmo na terra mais árida, ela vai conseguir virar uma planta forte, abraçar uma rocha ali e frutificar. Então no bonsai tem muito isso. E uma filosofia que eu mesmo criei para mim, para as minhas dificuldades, que eu ensino para meus alunos, é cada bonsai pode representar um ser humano também. Imagina um ser humano, por exemplo, me vem na cabeça um ser humano que passou por depressão. Né? Passou pelas dificuldades, como eu vejo essa planta aqui, me remete exatamente isso. Passou pelas dificuldades, as intempéries, um lado dele morreu, e ao invés dele pegar esse lado dele, fazer como muitas pessoas, de ficar uma pessoa mais vingativa, ele tenta pegar só aquele pequeno lado que sobreviveu e frutificar e levar isso para as pessoas e levar o bem para o mundo, que eu acho que precisa. Essa aqui parece que tem uns brotinhos, umas frutinhas. Vai sair as flores agora de novo. Vem as flores, a frutificação, vem por exemplo, as abelhinhas que fazem a polinização, e aí depois vem a frutinha. Essa aqui não é frutífera não, né? Essa aqui é uma figueira. Existem mais de 80 espécies de figueira. E essa aqui é uma delas, que é o Ficus nerifolia, que fala, né? E ele tem essa característica das raízes, né? Que vão saindo de cima e vai caindo as raízes aéreas, que fica bem legal também. Eu já vi uma dessas aqui lá na Avenida Araguaia, aqui em Goiânia. Isso. Que parece um cipós, né? Essa aqui eu trouxe exatamente para mostrar como que seria a manutenção. Então faz aí pra gente ver. Então vou mostrar aqui. E hoje, inclusive, eu queria dar um presente para quem tá todo mundo aqui assistindo. Eu tenho o meu curso de bonsai e eu tenho cursos gratuitos também. Porque olha que legal. A minha profissão mesmo é mais na área da advocacia. Então eu gosto muito de ensinar. Sempre ensinei gratuitamente no YouTube, no Instagram. Então hoje, para todo mundo que estiver assistindo o programa aqui, mandar um oi lá no meu WhatsApp, configurei lá um robozinho para mandar um curso gratuito para todo mundo de 8 horas lá, ensinando desde o básico até o principiante, quem quer comprar uma plantinha para cuidar. Você está falando no Brasil inteiro? Sim, para todo mundo. Então tá, então fala aí seu Instagram ou quer para eu entrar no Instagram? O Instagram eu ensino gratuitamente, aí eu configurei esse curso gratuito para quem mandar oi lá no WhatsApp. No WhatsApp. Qual que é o WhatsApp?
Ixi, eu passei para a produção. Coloca o WhatsApp aí na tela. Mas eu vou mexendo aqui. Já vai colocar. E você estava falando aí que cada planta, cada árvore representa uma pessoa. Me lembrou aqui o Gilberto Gil, quando ele fez uma música e ele falou que a esposa dele, a Flora, até tem nome de árvore, né, Flora, ela parecia uma jaqueira, porque ela era muito frondosa, né, e deu muitos filhos para ele. Então eu acho tão lindo quando uma pessoa compara um amor da sua vida com uma árvore. Isso é muito interessante. Há 2 semanas atrás eu fui lá na missa do Padre Marcos. Sei. Foi uma missa tão bonita que ele fez exatamente a comparação de uma planta, que ele fez a parábola daquela pessoa que fica cuidando lá da videira, né? Fica lá esperando ela dar os frutos e às vezes ela não espera a planta dar fruto, que é exatamente uma pessoa que dá amor para as pessoas e fica cobrando amor de volta. Que esse não é a verdadeira forma de amar. Não amar mesmo. É quando você ama, faz tudo de si e você deixa a outra pessoa fazer o bem dela, sem você ficar esperando nada em troca. Me veio agora que você falou isso, me veio isso também para lembrar que é exatamente isso. Que às vezes o bonsai você cuida dele sem esperar nada em troca. Por exemplo, esse aqui demorou 6 anos para vir a primeira frutinha. O meu bonsai de flamboyant, que eu comecei com 15 anos, hoje tô com 31, foi 16 anos cuidando. Até hoje não veio a primeira flor dele. Espero que um dia eu esteja aqui para ver essas flores. Mas... Você vai chorar o dia que tiver a flor. Eu vou chorar. Tem certeza. É a primeira floração, mas é isso, cuidar com amor e esperar vir a frutificação na hora de Deus e não na nossa hora. E para quem queira cuidar de ter esse bonsai, fazer disso até uma profissão, tem que ter esse cinto de utilidade. Isso aqui seria... Muita utilidade. Seria basicamente as ferramentas de bonsai. Né? Seriam as ferramentas de bonsai. E eu vou ser bem sincero, hoje existem muitas lojas de bonsai que vendem isso aqui. Mas as pessoas compram da China e revendem aqui muito mais caro. Uma coisa que eu ensino para os meus alunos é fazer o que eu fiz, que eu aprendi durante 16 anos. Vai pelo caminho mais barato. Muita gente pensa que bonsai é uma coisa cara, não é. Não é não, não né? é. Por exemplo, ferramenta de bonsai. No Brasil, um kit desse aqui é R$2.000. E eu ensino, por exemplo, você mesmo, ir lá no Shopee, na China, compra lá por R$400. Pronto. Só que muita gente não ensina isso. Vamos continuar cortando aí para o pessoal aprender. No bonsai, essa aqui já é uma planta que já está em estado de formação final. O que nessa parte da vida dela é mais fácil. O que você precisa fazer é basicamente uma vez a cada 2 meses, você vai vir podar, fazer o formato. Vou passar aqui para frente para ficar mais fácil. Isso, passa aí. E eu vou te perguntando uma coisa. Quem está aí nos 60 a mais e que queira fazer disso aí uma profissão e vender, tem mercado? Tem muito mercado hoje em dia. E para quem quer mexer nessa área como profissão, eu já recomendo desde o início, quando você está... É o que eu ensino para os meus alunos. Lá nos meus alunos eu ensino eles até como aumentar o Instagram deles, na verdade. Olha! Porque assim, se eu aprendi, eu vou ensinar. Então assim, já começa... Você é um aluno, muita gente não vai te dar valor, mas já começa com o seu Instagram. Começa lá, hoje o mundo é digital. Então começa com o seu Instagram, vai mexer nas suas plantinhas, ensinando. A gente, que eu sou professor de faculdade, a gente aprende muito mais dando aula do que estudando em casa, porque você é o que eu aprendi no mestrado também, professora Marina, me lembrei agora aqui, é o input, output, que é você aprender e ensinar. E a gente aprende muito mais com o aluno, você tem de ir atrás das respostas, o aluno que é curioso vai te trazer dúvidas, às vezes você não é aquele que sabe tudo, você vai falar, eu não sei, mas amanhã eu vou te trazer a resposta. Que é a gente ter humildade, a gente não sabe. Quanto mais a gente estuda, mas a gente vê que a gente não sabe nada. Exatamente. O conhecimento é infinito. O conhecimento é infinito. E eu falo que a grande humildade, todo mundo acha que ser humilde é sempre abaixar a cabeça. Não, ser humilde é você entender que você ainda não sabe nada, que precisa aprender muito mais ainda, né? Quando você tem essa humildade, você se torna mais rico de conhecimento e você pode passar para as pessoas todo o seu conhecimento, a sua alegria, como o Clube do Samba aí, né, que passa a alegria deles com o conhecimento do samba, com propriedade, eles falam do samba com propriedade, conhecem muito, vivenciam o samba, né? Por isso podem transmitir aí essa alegria. E aí vai ficando bonitinho, vai ficando aquele cabelo black. E aí você vai definindo, né? Por exemplo, esse aqui, a gente estava fazendo um bonsai com estilo de copas. E aí a gente vai definindo tanto a parte superior para ficar tipo mais arredondadinho, e a parte inferior também, para ficar como se fosse esse nível que a gente vê que fica a
copa certinha, né? A definição da copa ela é tanto em cima e como embaixo. E bonsai também é matemática. Acho que tudo é matemática nessa vida. É verdade. A planta, se essa planta aqui ela tivesse com essa parte aqui, ó, mais larga do que a parte de baixo, não ia aparecer uma árvore. Não. Imagina uma árvore no campo, aquela árvore redondinha que no bonsai é chamada de hokidashi, que é a vassoura invertida. Ela é mais larga embaixo e vai afuninando como um triângulo, como uma pirâmide. Ah, então, que legal. Tudo tem uma explicação no bonsai. Isso que é o legal, você entende o porquê e o motivo daquilo de ser. E você leva uma filosofia para a sua vida. Eu gosto muito da arte oriental. Além do bonsai, eu dou aula também de arco e flecha também. Gosto muito dessa, desde pequenininho, sabe? É multiuso, hein? Por isso que lá no Instagram o pessoal me chama mais de doutor faz de tudo. Doutor faz de tudo. Um apelidinho assim. Porque a gente aprende que na filosofia japonesa tem sempre aqueles ensinamentos do mestre que ensina com o discípulo, né? Então, por exemplo, um discípulo que a gente, quando nós nos conhecemos a primeira vez, no Bondori, nós falamos sobre coincidências. Foi. Então tem uma parábola de um mestre que passou por muita violência, o discípulo dele na guerra, um samurai. E aí ele encontrou o mestre dele. E o mestre dele cuidou dele, ajudou ele. E aí o discípulo perguntou: mestre, mas que coincidência você ter me encontrado aquele dia depois daquela batalha. Hoje, agora eu ensino o que você me passou para outra pessoa. E eu encontrei um samurai que estava ferido também. E eu ensinei a ele a arte da não violência. E aí o mestre e falou para ele: você acha que foi coincidência? Porque não foi uma coincidência. Exatamente, ele estava ali na hora que precisava estar. Ele passou pelas dificuldades, até arrepiei aqui, passou pelas dificuldades da vida dele. E aí ele teve a oportunidade de ensinar para outras pessoas aquilo para ele não cometer os mesmos erros. Olha só que coisa bonita. A filosofia oriental é muito interessante. Sim. Pois é, e aí, se eu quiser botar umas bolinhas de Natal aí, eu posso? Inclusive nós fazemos isso lá em casa. Sério? Minha mãe, eu sou tão abençoado que nessa vida eu tive duas mães. Olha! Uma das minhas mães que está aqui, ela exatamente no Natal de 2021, a gente pegou um bonsai meu lá, colocou como se fosse uma árvore de Natal, colocou os piscas-piscas e colocou lá como se fosse a árvore de Natal. Ah, deve ter ficado lindo. Muito bonito. E o mais legal para quem está começando, às vezes as pessoas querem começar pelos juníperos, né? Que são aqueles pinheirinhos, igual no filme do Karate Kid. Muita gente começa no bonsai pelo filme do Karate Kid, que é aquele mestre que vai lá. Inclusive o bonsai, só fazendo um adendo, né? O bonsai, ele começou, como você disse, uma arte milenar. Mas muita gente não sabe que antes de surgir o bonsai, primeiro começou com a cerâmica, a arte da cerâmica. A cerâmica começou antes do bonsai. E aí começou na China e não no Japão, aquela parte dos monges budistas que eles precisavam carregar, eles eram nômades, eles precisavam carregar nas costas as plantas medicinais deles. Então começou com uma utilidade. Depois essa arte foi levada para o Japão, lá que é um país mais voltado para a arte das eruditas, estudos, transformou isso em uma arte. Transformou, como no Japão a gente tem muitas sinuosidades do terreno, aí transformou no estilo de bonsai. Foi depois levado para a Europa, chegou no Brasil aqui na época dos imigrantes japoneses e hoje faz essa filosofia de levar essa arte para as pessoas. Alguns artistas no meio do caminho se desvirtuam, outros com o tempo voltam a si mesmos. Eu mesmo nessa área, uma época da minha vida, acredito muito na parte da psicologia, da parte da personalidade em relação ao signo, porque isso é astrologia. E eu, uma época da minha vida, eu era muito orgulhoso, eu era muito vaidoso. E quando eu comecei no bonsai, a gente começa a mexer com o Instagram, a gente é novo ainda, né? Falei, nossa, eu tô crescendo no Instagram. E aí depois a vida coloca a gente no nosso devido lugar. Recebi um choque elétrico, a minha mãe que tá aqui, que me salvou, me trouxe a vida. E a gente percebe que a vida é simples, a gente que complica, a gente não precisa dessas coisas para ser feliz. É verdade. E aí depois acontece tudo por uma causa. Aí eu vi, nossa, eu e poeira ao vento é a mesma coisa. Você está me falando aí dessa questão da China, e ontem eu recebi aqui no nosso programa um chefe que veio fazer um macarrão. E ele nos revelou que o macarrão não é italiano, ele veio da China. Caramba! Ele é chinês. Então, e muitas coisas na vida acontecem por necessidade. A questão da cerâmica e de levar os medicamentos, a planta, né, medicinal para caminhadas, para as montanhas, para desbravar qualquer coisa,
partiu de uma necessidade. Sim. E da necessidade virou uma arte. E tudo vai evoluindo, né? Isso é que é bonito na Sim. vida. Uma das formas mais bacanas de cultivar o bonsai, como a gente falou das técnicas, de pegar uma muda, de pegar uma planta já em estado bruto, a forma mais original do bonsai é o Yamadori, que a gente vê no filme do Karate Kid, que é o mestre que vai com o discípulo no alto de uma montanha pegar uma planta para transformar em um bonsai, que seria recolher a planta da natureza. Inclusive, eu que sou da área jurídica, hoje você até pode fazer isso, desde que seja legal. Você vai ter de dar uma entrada no processo no IBAMA, que muita gente não respeita isso, principalmente no Nordeste brasileiro, que a gente tem a exploração de muitas espécies famosas, como a caliandra espinosa. Muita gente tem um verdadeiro comércio negro em relação a essas plantas. A pessoa colhe lá a planta, revende por 500, 600 reais uma planta que não foi retirada com a devida reserva legal, respeitando a APP da região. E aí agora, além do nosso desmatamento da Amazônia, a gente está tendo esse desmatamento generalizado no Brasil por causa de um comércio negro. Gente, tem isso também? Tem, toda a área sempre tem alguém que quer ganhar mais do que deve. E no Brasil é muito rico, né? Sim, as espécies aqui são diversas, assim. É a maior biodiversidade do planeta, eu acho que é aqui no Brasil. Muitos europeus cobiçam muitas espécies nossas, como pitanga, jabuticaba, porque lá eles não têm essas espécies, falando dentro do bonsai, né? Então, para ter um processo de exportação legal, é muito complicado. Uhum. E a pitangueira já deu frutos? Sim, já deu frutos. E, por exemplo, eu adubo as minhas plantas, tem muitos adubos, e aí eu vou ser bem sincero com isso. Muitas pessoas que têm lojas de bonsai vendem um monte de adubo para você, adubo químico, não precisa de muita coisa não. Se você tiver só, por exemplo, o esterquinho de vaca ali, já está o suficiente para ela. Eu, por exemplo, tenho um patrocinador que me ajuda lá, que é o Thai Gold. Ele tem alguns compostos, mas eu acho que depois que eu coloquei o Thai Gold, que realmente teve algumas coisas, que é exatamente, a gente, como eu falei, a família mais natural, que é o adubo orgânico. Que não faz mal, que não vai ter veneno para as plantas. Compostagem? Sim, adubo de compostagem, que ele fez exatamente o adubo para ser orgânico e não ter aqueles compostos químicos. Sei. Então é muito bacana essas parcerias que vão surgindo assim também. Então vamos repetir aí, como é que é? O telefone tá lá no ar, 62, deixa eu ver se eu tô enxergando aqui. 9614 6162, tá aí na sua tela. Ó, curso grátis para você que tem interesse em ser como é que fala o profissional? Eu acho que seria bonsaísta, né? Bonsaísta. Saiu bem. Sim. Você pode ter essa chance, né, de fazer um bom dinheiro com isso. Muito obrigada, viu? Que isso. Espero que você volte mais vezes. Vamos lá em casa para ver depois. E o pessoal do Mato Grosso do Sul, no mês que vem eu vou estar lá fazendo exposição de bonsai de novo em um clube do Caicampo, que é uma rede que tem pelo Brasil. Então eu vou estar lá no Japão Fest fazendo outra exposição de bonsai para o pessoal de Mato Grosso do Sul. Quem for legal. De lá. Sucesso para você. Muito obrigado. Estou indo agora para o intervalo, mas eu volto. Tem mais Clube do Samba. Espero você aqui em casa.